Bolsonaro vai começar a ser julgado na próxima semana e, em 2 semanas aproximadamente, deverá ser condenado pela tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro. Mas quando isso vai acontecer? E mais, como é que o Supremo tem de lidar com esse julgamento e com os efeitos dele, sabendo que o tribunal está sob pressão, inclusive dos Estados Unidos? Eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, um podcast em que nós discutimos sempre o Supremo e a Constituição. Aqui comigo está Juliana Cesário Alvim, Tomás Pereira, Luiz Fernando Gomes Esteves, e nós vamos começar sobre isso. Acho que não há muita dúvida, né, gente, de que haverá a condenação de Bolsonaro e dos demais envolvidos, mas a questão também é política e é institucional para o Supremo. Como lidar com essa condenação diante de todas as pressões que existem em torno do tribunal, da reação popular que pode haver também pela condenação do presidente? E aí, Juliana, eu queria começar por você, te ouvindo sobre isso. Como é que o tribunal tem de lidar com essa condenação? Como é que tem que expressar isso para o público e depois lidar com os próximos passos? Oi, Felipe. Oi, Tomás. Oi, Luiz. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente levantar, a gente não tem muita dúvida que vai haver condenação nesse momento, né? Se tudo ocorrer conforme planejado e o julgamento se concluir no prazo que está se prevendo até o final do ano, porque para o futuro é difícil dizer que a gente já viu o vento virar no Supremo de maneiras assim bem inacreditáveis, né? Ao longo dos anos. Então, acho que sim, tudo indica isso nesse momento aí, nessa quadra histórica que a gente tá vivendo, né. Mas eu acho que existe uma grande expectativa com relação a esse julgamento e de todos os lados, né, e acho que pode ser que seja, um pouco decepcionante para as pessoas que estão esperando uma cena, né, né, um momento ali de conclusão, de desfecho, com uma prisão, com uma ida do Bolsonaro, pra prisão e tudo mais, né. Eu acho que nesse sentido, a gente vai ver como é que o tribunal vai conduzir isso, mas parece que o Supremo, não vai querer, fazer disso mais do que precisa ser, né. Não vai querer, eu acho que amplificar o a imagem, né, a percepção daquilo que está sendo discutido ali. A gente viu que na denúncia, né, no recebimento da denúncia, tudo, o ministro Alexandre ele foi muito contundente, fez muita questão de comunicar para fora, né, de exibir vídeos, de mostrar o que estava em jogo ali, que era uma coisa muito relevante, que esse julgamento ele não é trivial, o que está sendo discutido não é, né, questões ordinárias, uma questão bastante excepcional e que envolve esses valores muito basilares aí do do Estado constitucional brasileiro. Mas nesse momento, né, isso tendo sido feito, eu acho que a gente pode esperar votos que vão reforçar esse aspecto, né, que vão dar continuidade a essa conversa, enfatizando esses aspectos, mas talvez, considerando, as retaliações que o Supremo está sofrendo e esse equilíbrio que o Supremo tá querendo manter aí com relação à política, no fim das contas, né, ele encaminhe isso para fazer, para fazer talvez, assim, né, um corte seco ao final, né. "Olha, aqui acabou, isso daqui é o que a gente pode fazer e vamos encerrar isso o mais rápido possível para que não gere mais ruído, né, mais confusão em torno desse caso e talvez o Supremo possa, seguir adiante, né, fechar esse capítulo." Você mencionou, né, Juliana, se tudo correr como o esperado, de fato existe já um debate, né, sobre um eventual pedido de vista, do ministro Fux, um pedido antecipado, né, melhor dizendo, uma antecipação de que haverá um pedido de vista. E aí, é de se imaginar o seguinte, né, o julgamento começa na semana que vem, e é possível que o voto do ministro Alexandre já seja dado na próxima semana, portanto, dia 3, e aí o julgamento pode ser suspenso antes de o ministro Fux ter a oportunidade de votar. Portanto, ele teria uma semana, praticamente uma semana, para estudar os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, também lembrando que o ministro Fux foi o único que participou de todos os depoimentos, assistiu a todos os depoimentos. Então, é claro que esse julgamento é volumoso, são muitos argumentos, são alguns muitos, alguns réus, né, que estão sendo acusados.
mas um pedido de vista que justifique, como se fala, uma extensão diante nos próximos 3 meses, um pedido de vista que vá até o fim do prazo regimental, eu acho que é um pouco exagero e nem mesmo me parece que o ministro Fux tenha essa disposição. Portanto, poderemos ter sim o julgamento se encerrando nas próximas 2 semanas. Luiz, e você, o que que você projeta desse julgamento? E eu vi que você fez uma pergunta aqui no chat para a qual a gente não tem muita resposta. Eu imagino que sim, e a sua pergunta é: Bolsonaro vai poder assistir ao julgamento pessoalmente ou não? Eu tenho lá as minhas dúvidas, como ele está em prisão cautelar, não sei. Eu realmente não sei dizer se ele vai poder assistir. Mas que mais, hein, Luiz, que o Supremo tem de lidar ou vai ter de lidar nesse julgamento? É, eu não sei se eu tenho uma resposta para minha própria pergunta, que é a possibilidade dele assistir ou não ao julgamento. Eu imagino que ainda que ele esteja preso, ele tem a possibilidade de assistir, assim como réus presos participam de audiências, né? Ainda que as audiências já tenham ocorrido, eu imagino que talvez ele possa participar desse julgamento. É, mas eu acho que existem aí algumas questões. Eu imaginei essa situação em que, será que nós teríamos um pedido de vista ou não teríamos um pedido de vista? Eu imagino que como, o próprio tribunal já se antecipou, como a turma já se antecipou indicando quais serão as sessões do julgamento, eu acho que isso já dá algum indício de que existe um desejo coletivo, talvez, de encerrar o processo até o dia 12, né. E não são poucas sessões que serão dedicadas a esse julgamento. O próprio tribunal, já indicou, se eu não estou enganado, 8 sessões entre sessões ordinárias e extraordinárias para que esse julgamento seja finalizado, em 2 semanas, né, a partir de agora. Então, eu não sei se a gente deve esperar, um pedido de vista, de algum dos ministros, até porque existe esse tempo, como você mencionou, Felipe, existe esse tempo, haverá esse tempo entre uma semana e outra, entre uma sessão e outra de julgamento, que pode ser talvez suficiente para esclarecer ali alguma questão de fato ou alguma questão jurídica, né. Haverá tempo para que, eventuais ministros que queiram apresentar divergência tenham tempo para estudar o processo e tenham tempo para formular a divergência nesse período entre uma sessão e outra. Eu lembro de ter conversado até com o ministro Fux sobre isso. Ele disse: olha, se houver tempo para estudo, não há necessidade de pedido de vista. Mas claro que esse julgamento, e o ministro tem razão nesse ponto, né, ele é muito mais acelerado do que normalmente a gente viu o Supremo julgar com outros casos semelhantes. Mas, novamente, o ministro Fux foi o único a assistir a todos os depoimentos, questionou, inclusive, todos os réus, e acho difícil também que, mesmo que ele peça prazo para estudar o processo, que ele consiga manter isso por muito tempo, porque haverá uma pressão interna, porque o tribunal se fragiliza sem a solução desse processo também, e porque também há, politicamente, aí é algo fora do tribunal, né, mas há politicamente uma necessidade de que isso se resolva também, até porque a direita precisa saber em que pé estará a situação. Precisa de consolidação. Em que pé estará a situação, todo mundo já sabe, mas precisa dessa consolidação. Tomás, queria também te ouvir sobre esse futuro do tribunal, diante desse julgamento e do resultado que está, obviamente, já sendo anunciado. É aquele julgamento que parece que não é preciso nem ter, né? Tirando a dosimetria da pena em alguma coisa ou outra, a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho. Eu acho interessante, ouvindo inclusive o que vocês estão falando, né, e as dúvidas que a gente tem sobre esse caso, o quanto boa parte do que pode afetar, né, a percepção desse julgamento, tem a ver com o comportamento dos ministros, né. Porque, assim, digamos que os fatos do julgamento foram apresentados, diversas dessas provas são provas documentais, ações verificadas, documentos apreendidos, coisas assim. Eh É claro que eu acho assim, tem uma coisa que a gente precisa ser realista, né, tipo, tem um limite do quanto que você vai convencer a parte da população, até porque
não dá pra gente imaginar que, se é verdade, eu vou considerar, há pesquisas que indicaram em certos momentos números diferentes, mas imaginemos que tenha uma porcentagem relevante da população de apoiadores radicais do Bolsonaro que gostariam que a tentativa de golpe tivesse sido bem-sucedida. Se essas pessoas, de fato, apoiariam o golpe e, inclusive, talvez estejam frustradas, achando que pena que não deu certo, eu acho que é pouco realista imaginar que essas pessoas vão ser a favor da condenação das lideranças desse golpe, né? Qualquer tipo de convencimento aí tem que ser um tipo digamos, de cidadão político razoável que talvez seja a favor do governo, mas seja contra o governo anterior, ou a favor do Bolsonaro, mas contra um golpe, que tenha dúvida se de fato isso é uma tentativa de golpe, tenha dúvida sobre, talvez tenha tido algum ilícito, mas será que o ilícito é esse mesmo? Porque às vezes a gente está discutindo um grau de detalhe, e eu às vezes me pergunto qual é o tamanho da população que de fato está prestando atenção nesse detalhe, está disposta a ser convencida, ou aceitar algum resultado em relação a isso. Então tem um pouco, só para dizer assim, eu acho que de saída, tem um limite do que dá para o tribunal fazer, porque tem um limite do que dá para qualquer instituição fazer, dado o que está em jogo, dado quais são as paixões políticas, dado quais são as opiniões políticas das pessoas, e como a gente sabe que está dividida a posição por pesquisas e por resultados do brasileiro sobre isso. Então, eu acho que de partida é isso. Agora, dito isso, é um tribunal que, por exemplo, a gente imagina, se tiver divergência, a gente acha que é possível que tenha divergência, a gente inclusive antecipa que a divergência provavelmente viria de dois tipos diferentes, né? Pode ter alguma divergência na dosimetria, e daí na dosimetria talvez ela seja mais ampla, não tenho como ter certeza, mas em relação a algum tipo de absolvição, se é que vai ter, as pessoas imaginam que viria do ministro Fux, né? É isso que as pessoas estão antecipando como sendo provável. Vamos ver o que vai acontecer, mas é isso que as pessoas imaginam que pode acontecer. Uma coisa é o ministro Fux apresentar os seus argumentos de por que ele acha que talvez por um crime, a absolvição, as pessoas imaginam que vai ser completa, né? Mas vamos ver se vai ser completa, mas assim, pode ser que seja por um crime, não por outro. É razoável e é possível imaginar alguém apresentando esses argumentos de maneira razoável. Como o ministro Fux vai apresentar esses argumentos, em termos de quão peremptório, quanto ele vai acusar os outros de, né, de estarem completamente errados, ou quanto de estarem serem irrazoável essa divergência, e vice-versa, o quanto diante dessa divergência, os outros ministros, como que eles vão reagir. E daí vem uma questão vem de comportamento deles e de comunicação. Eu acho que vai ser muito ruim se você tiver um bate-boca entre o ministro Fux e o ministro Alexandre, porque a gente sabe que isso vai virar um corte de 2, 3 minutos que vai estar nas redes sociais no dia seguinte, não, no minuto seguinte. Então eu acho que os ministros têm que estar atentos para esse tipo de coisa, em que é totalmente razoável e eles estão no direito deles de divergirem, se eles de fato acreditam nessas divergências, né, se eles têm né, crenças jurídicas sobre qual é a melhor interpretação da lei ou dos fatos, não é só um direito deles, é um dever deles de fato se posicionarem dessa maneira, mas como eles colocam, que eles têm que tomar cuidado para que essa divergência não seja instrumentalizada contra o próprio tribunal. Porque às vezes o tribunal reclama, com razão, de ser vítima de redes sociais, de pessoas de má fé que atacam o tribunal, e é mesmo, isso acontece, mas às vezes os próprios ministros, no seu comportamento, alimentam e permitem esse tipo de crítica. Num contexto, inclusive, que daí entra outras questões que, de novo, com razoabilidade ou não, mas a gente olha para esse tribunal e a população olha para o tribunal e acha que o ministro Fux tem certas simpatias maiores com esse campo político. Então as pessoas não veem isso simplesmente como sendo uma divergência política. As pessoas olham para o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem essa situação inusitada de não ser, nunca foi identificado como nenhum representante né, da esquerda ou do Lula ou de coisa assim, pelo Muito longe contrário, ele é visto disso. como muito longe disso, mas ele esteve na situação de, por ser relator desse processo, de se tornar vítima desses ataques, e nesse processo fala-se de planos, inclusive, contra a vida dele próprio, então é uma situação específica que está acontecendo aqui. E a gente tem, bem ou mal, nessa turma, um ex-ministro do governo Lula e o ex-advogado do presidente Lula. Então, é um problema
em si que as pessoas sejam ministro supremo? Não, elas estão nomeadas, têm legitimidade, pode estar lá. Agora o tribunal tem que ter ciência de que, ao julgar esse caso, são essas pessoas, com essas biografias, com essas percepções públicas que estão julgando, o quanto eles são capazes de apresentarem ali algo que, de novo, quantas pessoas vão ser convencidas por aquilo, eu acho que é pouco. Mas o quanto eles podem dar munição para instrumentalização de ataques contra si próprios, eu acho que eles deveriam estar preocupados com isso, na maneira como eles falam, na maneira como eles se interrompem, na maneira como eles apresentam seus argumentos, na maneira como eles apresentam suas divergências, por uma questão, eu diria assim, de bom senso, né? Acho que uma pessoa nessa situação, deveria ter esse tipo de preocupação. Eu queria perguntar para vocês, Juliana e Luiz, e pode ser nessa ordem mesmo, Juliana, que tipo de cuidado que o Supremo precisa ter? Mesmo que, como Tomás disse, seja difícil de convencer apoiadores de Bolsonaro de que este é um julgamento técnico e não político, que cuidados que o tribunal deve ter nessas próximas sessões? E se funciona, se serve de alguma coisa? Felipe, eu acho que é uma boa oportunidade para o Supremo colocar em prática ou levar em consideração coisas que vêm sendo ditas com relação ao seu funcionamento já há muitos anos, né? Então seria interessante nesse momento, claro, uma fundamentação robusta, com certeza, mas que certamente virá, mas uma fundamentação, primeiro, que leve em conta, né, os argumentos contrários, mas que tenha consensos em torno dessa fundamentação. Isso seria uma coisa importante, né? A gente vê votos integrados que falem, de certa maneira, a uma só voz. Se isso for possível, me parece que contribui, né, para a legitimidade da decisão. E um outro aspecto também que acho que vale o aprendizado aí, né, do que vem sendo dito há muitos anos já, né, porque acompanha o Supremo, é essa atuação externa da Corte. Como é que os ministros vão se comportar para fora do tribunal durante esse julgamento? Eu acho que isso também é um fator importante. Então, tem um elemento que eu acho que é de comportamento decisório ali durante o julgamento, né? Como eles vão falar, como eles vão comunicar a sua decisão, e quais os consensos ali que vão ser não só construídos, mas comunicados, né? Como uma voz do tribunal, ainda que tenha uma divergência, como é que essa divergência vai aparecer, mas também para fora. Então, se e como os ministros vão se comunicar ao longo dessas sessões com a imprensa e com quem está acompanhando. E acho que todas as cautelas, né, que já foram alertadas aí, né, ao longo dos últimos anos valem aqui, né? Se os ministros ficam comentando o julgamento, comentando até em sentidos, né, contraditórios, divergentes, isso provavelmente contribui para enfraquecer a força da decisão. Então, acho que são 2 aspectos que podem ser levados em conta aí nesse momento. Luiz, e aí, que cuidado que tem que ter? E será que adianta? Eu penso de forma Necessário é, muito. a gente sabe que é, né? É óbvio que a instituição tem que ter um cuidado, mas como o Tomás mesmo disse, talvez para algumas pessoas não vá convencer, mas é o mínimo, né? Eu penso de forma muito semelhante a Juliana e ao Tomás, e eu reforçaria talvez que, a depender de como a divergência for apresentada e a depender de como os ministros reagirem à divergência, talvez a divergência sirva até mesmo para reforçar o conteúdo da decisão ou até para formar alguns consensos em torno de alguns elementos jurídicos que também são importantes e que precisam ser discutidos, pelo Supremo, nesse caso. Então, a depender de como a divergência for formulada, eu imagino que pode ficar mais claro, por exemplo, a prática de um determinado crime, porque se a gente se a gente tiver uma unanimidade em torno de um ponto específico, e talvez alguns pontos, não sejam tão cobertos assim pelos votos dos ministros que estão ali na corrente majoritária, a gente pode ficar com algumas dúvidas, relacionadas aos contornos jurídicos dessa acusação. Então, eu imagino que a divergência, se for formulada, em bons termos e também se houver uma resposta e uma consideração, séria sobre os elementos da divergência, eu acho que isso pode ajudar a reforçar a decisão. Mas aí, eu adicionaria 2 coisas. Uma coisa em relação ao que a Juliana já disse. A Juliana, chamou atenção para o comportamento dos ministros em relação
em relação a esse julgamento, enquanto o julgamento ocorre, o comportamento dos ministros para fora do tribunal. Eu destacaria também que eu fico curioso para saber qual é o comportamento do próprio tribunal em relação a como esse julgamento será divulgado, nas próximas semanas, e, né, se que tipo de cobertura o tribunal vai dar. A gente tem visto que o tribunal ele tem utilizado cada vez mais redes sociais, ele tem utilizado cada vez mais o próprio site para divulgar essas decisões. Então, como é que vai ser essa divulgação do tribunal em TikTok, em Instagram ou coisas do tipo? Porque eu acho que isso também pode ser decisivo para a construção da imagem do tribunal que julga um caso dessa magnitude. E aí a sua pergunta foi: e adianta? Eu acho que é muito difícil antecipar como como todos os agentes interessados nesse julgamento, eles vão construir as narrativas a partir do que foi do que será decidido pelo tribunal. Então eu imagino que, eu até estava pensando nisso a partir de uma pergunta que um colega fez, que era a seguinte: esse julgamento que a gente vai ver nas próximas 2 semanas, a gente vai ter um marco ali do que acabou então essa fase do Supremo e a gente vai começar uma fase nova ou não? Eu tenho muitas dúvidas sobre se depois do dia 12 de setembro, que é o dia programado para terminar esse julgamento, se de fato a gente vai colocar ali uma pá de cal nas coisas que aconteceram e a gente vai ver o tribunal funcionando de uma forma diferente, daqui a 2 semanas. Eu não sei se esse julgamento vai representar isso. Ainda que os ministros tomem todos os cuidados necessários, ainda que o debate seja de alto nível, eu não sei se o contexto político ele vai deixar que essa pá de cal aconteça no dia 12 de setembro. Só um comentário sobre comunicação, Luiz. O Supremo, nos últimos anos, e acho que o primeiro caso foi do julgamento do Collor, em que o ministro Sidney Sanches abriu o julgamento para transmissão ao vivo, mas por uma questão de segurança, né, para não encher o tribunal com pessoas querendo assistir, mas o tribunal desde então vem, eu acho que a reboque da imprensa, e olha que quem está falando aqui é um jornalista que não tem do que reclamar, porque o Supremo dá amplo acesso aos jornalistas para acompanharem os julgamentos, e é o básico. A questão é, algumas emissoras e alguns jornais vão fazer desse julgamento e dentro do Supremo, vão fazer lá dentro coberturas que são bastante ostensivas. E eu fico me perguntando se, do ponto de vista de comunicação do Supremo, isso não pode passar uma ideia de que ali está havendo um excesso de exposição. Eu lembro que outros julgamentos, o julgamento do Mensalão também pôde-se fazer isso, e até por pressão da própria imprensa junto à Secretaria de Imprensa do Tribunal, que sempre nos atendeu. Mas eu fico pensando se também não era a hora da assessoria do tribunal dizer o seguinte: olha, para o tribunal o melhor é algo muito sóbrio. Então, há vagas limitadas no plenário, a sessão vai ser transmitida ao vivo, ninguém vai perder absolutamente nada com isso, e acabou. Mas muito provavelmente o que nós vamos ver na cobertura dos jornais vai ser algo bastante, como é que eu diria, com boas palavras, bastante expositivo, bastante pirotécnico, infelizmente. Tomás, eu queria te perguntar algo sobre o qual a gente não tem absoluto controle e nem informação, mas que é necessário a gente debater. A Lei Magnitsky a sanção da Lei Magnitsky foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes por conta, pelo menos na argumentação, em razão dessa investigação. E aí nós vamos ter a condenação, em definitivo, com um ministro que não vai ser ameaçado pela Lei Magnitsky, que é o ministro Fux, cujo visto não foi cassado, o único junto com André Mendonça e Nunes Marques. Mas e aí, o que a gente pode esperar de reação e retaliação ao Supremo pós-julgamento? Bem, como você disse, previsibilidade ninguém tem, né? Se a gente está se imprevisível as coisas no Brasil, imprevisível o comportamento do Trump tá longe de ser. É, agora, eu acho que o que você está falando o que eu chamaria atenção para isso, é inusitado e absurdo a ideia de que esse julgamento está sendo
ocorre sob essa pressão, né? Não estou dizendo que os ministros talvez não afetem o comportamento deles, espero que não afetem de jeito nenhum o comportamento deles, mas os ministros sabem hoje que é possível, para no mínimo possível, quão provável é, ninguém vai saber, mas no mínimo possível, que após o julgamento, aqueles que votem pela efetiva condenação do Bolsonaro sofram essa mesma sanção. E isso pode acontecer. Então, eu não acho que tem qualquer. As pessoas, mas será que isso afeta o comportamento do ministro no caso desse? Eu sinceramente não tenho expectativa, acho que não tenho, não acho que tem nenhuma indicação de que isso ocorreria no caso desse ministro, mas é inusitado que isso aconteça e é inusitado que essa seja a consequência. A gente está falando do dia seguinte do julgamento, tem o dia seguinte do julgamento, então, pro Bolsonaro, né? Se ele eventualmente se ele vai ser preso, se ele vai continuar a prisão domiciliar. Tem o dia seguinte pro tribunal, a opinião pública e tal, mas tem esse dia seguinte pessoal, individual, para esses ministros que podem ser surpreendidos, ou não exatamente surpreendidos, podem receber, ser notificados poucos dias depois de que vão ter que lidar com as dificuldades imensas de perderem acesso a serviços básicos de tecnologia e de sistema financeiro por conta de como eles decidiram num caso. Então, o inusitado e o absurdo dessa situação, eu acho que é a notícia, né? Já é uma notícia. Mesmo que não aconteça, digo assim, imagina que não acontece. Já é uma notícia, já aconteceu. No sentido de a possibilidade, o julgamento ocorreu sob a sombra dessa possibilidade. Isso já é um acontecimento absurdo na história do Supremo e das relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos. Juliana, e aí, próximos capítulos desse julgamento? O que a gente pode esperar? Claro, né? Já falamos aqui de pedido de vista, já falamos de divergência. E depois? O que a gente pode esperar desse julgamento? Eu acho que vai depender muito, Felipe, de como é que o julgamento ele vai se desenrolar. Eu acho que o que a gente sabe é que a expectativa que se tem, né, do julgamento encerrar a discussão é improvável. A gente sabe que existem, a gente estava conversando bastante aqui antes de começar, né? Existem mecanismos de protelar um pouco esse trânsito em julgado, recursos, etc., que, de alguma maneira, vão diluir essa expectativa, né, do julgamento se encerrar ali no final da sessão e acabou o que tinha que acabar, né? Então, ainda vão ter algumas rodadas de discussão em torno desse julgamento, talvez não com a mesma, né, mobilização em torno disso, ou talvez sim. Acho que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser conduzido para entender no que isso vai afetar, como a gente já falou aqui, a relação do Supremo, né, com os poderes, a percepção da sociedade com relação ao Supremo e também o Supremo do futuro, né? O que vai pautar o Supremo? Então, quais vão ser os temas do Supremo daqui para frente, depois desse julgamento, né? Como é que o Supremo vai estar posicionado para decidir outras questões que são relevantes e que estão pendentes e que também vão ser apresentadas, seja questões relacionadas ao mundo da política, né? Mas toda a outra agenda do Supremo que acaba que fica um pouco secundarizada num momento como esse, né? A agenda de direitos fundamentais e tudo mais. Nós temos aí, me parece, né? E aí vamos trazer o assunto que a gente estava aqui se batendo, não era nem debatendo, mas que são os recursos possíveis, né? Nós teremos embargos de declaração, como é o básico, sempre haverá embargos de declaração, mas que podem ser resolvidos rapidamente pela turma e talvez até em julgamento virtual. E aí a gente poderia chegar ao trânsito em julgado. Só que aí o assunto embargos infringentes certamente vai aparecer, porque pode haver alguma divergência sobre dosimetria da pena ou mesmo sobre enquadramento de alguns tipos, e aí aquele assunto que parecia já resolvido no passado deve ressurgir. E aí, Luiz, a gente começou a falar sobre isso, se cabe ou não cabe embargo infringente, mas e isso pode atrasar um pouco, né, o trânsito em julgado desse processo ou não. E aí o que eu ouvi, Luiz, nós sabemos que existe um vácuo legislativo sobre isso, regimental, porque há uma decisão, há um precedente do Supremo dizendo que se houver 2 votos pela absolvição, haveria sim a possibilidade de embargos infringentes, não é isso? No caso de Paulo Maluf. Então explica isso para a gente, Luiz, porque aí depois a gente passa para uma outra questão que é, quem tem a porta desse recurso é Alexandre de Moraes. E ele consegue fechá-la
sem muito problema. Mas como é que é essa discussão, hein, Luiz, sobre embargo infringente, em que pé que está no Supremo? Aqui eu vou até repetir algo que o Tomás falou em off, que é uma discussão em que a gente tem precedentes, né? O STF tem algumas decisões recentes em que ele entendeu que é, é cabível, os embargos infringentes eles são cabíveis de uma decisão da turma, desde que existam dois votos divergentes e esses votos divergentes eles sejam votos relacionados a uma absolvição própria. Então, discussões relacionadas simplesmente à dosimetria da pena, ou mesmo discussões que se relacionam com prescrição de algum crime, que nesse caso não me parece que vai ser aplicável, é, essas discussões elas não seriam suficientes para caracterizar uma divergência para o cabimento de embargos infringentes. Então, esse é o cenário que nós temos hoje no Supremo. O Supremo decidiu isso há alguns anos, no caso que envolvia o Paulo Maluf, e depois disso, existiram outras decisões em que até mesmo ministros, de forma monocrática, eles rejeitaram embargos infringentes com fundamento nessa decisão anterior do STF. Então, eu cito aqui o exemplo do próprio Alexandre de Moraes, naquele caso da Débora Rodrigues, não sei se eu falei o nome equivocado, no caso da Débora Rodrigues, houve a tentativa ali de apresentação de embargos infringentes, na verdade, houve a apresentação de embargos infringentes, e o ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, ele rejeitou os embargos infringentes porque não havia eh, não estavam caracterizados ali os requisitos, nenhum desses dois requisitos, nenhuma absolvição, nem dois votos no sentido de absolvição, e nem propriamente os dois votos, né? Na verdade, dois votos é um requisito e a absolvição própria é outro requisito. No caso da Débora Rodrigues não havia, então Alexandre de Moraes, ele sozinho encerrou rapidamente a discussão e certificou o trânsito em julgado para que a pena começasse a ser cumprida de forma definitiva. Pode ser que depois dos embargos de declaração a pena já comece a ser imposta, né, como o ministro Alexandre negando, e aí a minha previsão, a minha aposta aqui é, os advogados evidentemente vão manejar os embargos infringentes, o ministro Alexandre de Moraes vai dizer que não cabem os embargos porque não houve 2 votos pela absolvição, e aí vai haver um agravo dessa decisão e o ministro vai levar o agravo para a turma e aí nós sabemos qual é o resultado. E aí esse assunto se encerra. Mas tem um outro ponto, e aí, Tomás, eu te chamo para a gente caminhar para o encerramento, que tem um capítulo adicional dessa questão, que é depois a situação de Eduardo Bolsonaro. Porque nós estamos vendo esse julgamento se dar sob essa pressão que você mesmo disse, né, Tomás, que é inimaginável essa pressão externa, mas ela está ligada à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro numa investigação que também está direcionada ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, me parece que o julgamento de Bolsonaro agora encerra um capítulo, mas a gente vai ter ainda, provavelmente ainda neste ano, uma denúncia, e talvez no ano que vem, uma nova ação penal. E aí pode ser direcionada apenas a Eduardo Bolsonaro, ou pode ser a Eduardo Bolsonaro e também a Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente pode ver isso, né, uma denúncia, eu acho que sim. A única coisa que eu chamaria atenção é o tempo de conduta, né, de prosseguimento desse processo. Eu acho que me parece que vai depender de elementos estratégicos no seguinte sentido. Minha impressão é que, de maneira geral, se a gente considerar o comportamento do ministro Alexandre de Moraes sendo um comportamento agido com isso, é uma preocupação em não tomar iniciativas que sejam derrubadas, ou sejam invalidadas, ou sejam, que desautorizem, se colocar o tribunal numa situação de desautorização, né. Por que eu estou falando isso? Assim, a gente viu por muito tempo o embate do Supremo, de maneira geral, e do ministro Alexandre de Moraes especificamente, com o Daniel Silveira. Então eu imaginaria que, se eu tivesse que imaginar como que vai ser esse embate futuro entre Eduardo Bolsonaro
e o tribunal, me parece que esse é um bom mapa de previsão de comportamento, que é tomar as medidas cabíveis, caminhar com o processo, mas tomar cuidado para não gerar decisões que sejam derrubadas, né? Então, a gente está lidando com alguém que no momento tem foro. A gente está lidando com alguém que tem possibilidades de certas decisões do legislativo para impedir prosseguimento de processo, e assim por diante. Então, eu diria assim, me parece que eu imaginaria que o tribunal vai tomar esse tipo de cautela no decorrer desse processo. A denúncia vai vir, mas assim, quão rápido ela vai ser aceita, quão rápido isso vai acontecer, que tipo de medidas cautelares a gente vai ver. Eu tomaria minhas dúvidas. Eu também ficaria na dúvida sobre se as repercussões, eleitorais disso no futuro, né, como a gente já viu também em relação a isso, inclusive nesses 2 rounds, será que a gente não vai ver algo na justiça eleitoral? É possível que, a gente tem um calendário eleitoral acontecendo aí, será que Eduardo Bolsonaro não terá comportamentos durante a eleição que poderiam, em tese, serem tipificados como crimes eleitorais? Considerando o que ele está fazendo hoje, o que ele está Ainda fazendo tem, hoje. Tomás, bem lembrado, porque ainda é possível que o presidente Bolsonaro, mesmo condenado, mesmo inelegível, mesmo com os direitos políticos cassados, registre a sua candidatura. E era uma aposta de que isso aconteceria, né? E aí a gente pode ter esse capítulo na Justiça Eleitoral no ano que vem, embolando o jogo eleitoral. Não só Eduardo, mas como o próprio pai, né? E isso, a gente tem notícias sobre isso. Então, assim, eu só chamaria atenção para isso, eu chamaria atenção para, eu acho que qualquer a atuação que vai ter aí, eu ficaria de olho na justiça criminal e na justiça eleitoral, em como uma joga com a outra, em como com a justiça eleitoral, às vezes é possível gerar uma inelegibilidade, como com a inelegibilidade você gera no futuro uma pessoa sem mandato, essa pessoa sem mandato é uma pessoa muito mais fácil de responsabilizar do que uma pessoa com mandato, voltando de novo ao que vimos no caso de Daniel Silveira, como eu achar que é um bom mapa de como é possível o tribunal se comportar diante dos desafios políticos de atuar diante de um membro do Congresso atuando de maneira ilegal para conseguir algum grau de efetividade, né? A gente viu, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, em algum momento o ministro Alexandre de Moraes incapaz de gerar medidas coercitivas, porque ele sabia que a prisão não ia ser autorizada, começou a criar a situação de multas pecuniárias, que depois ele sabia que eventualmente ele ia perder o mandato, e quando ele perdesse o mandato, ele poderia ser preso e assim por diante. Eu imaginei assim, eu acho que isso é um bom mapa, não só assim, tem duas coisas, de previsão, eu acho que é possível e provável que o tribunal tenha aprendido com essa atuação, e se eles forem eles agiriam da mesma maneira, se eles agirem, acho que seria uma boa e também então isso é previsão, mas como descrição, assim, como que você acha que o tribunal deveria lidar com uma situação como essa? Eu acho que isso se mostrou a maneira bem-sucedida de não colocar o tribunal em situações em que ele dê uma decisão que seja derrubada, que seja deslegitimada por uma atuação do legislativo. Acho que seria muito ruim para o tribunal esse tipo de embate nesse momento. E para fechar, a gente teve um capítulo extra, bem discreto, antes do julgamento, que é a recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República, mais 2 anos à frente da Procuradoria. Claro, precisa ser sabatinado pelo Senado, e aí nós veremos certamente a oposição na CCJ do Senado questioná-lo sobre o processo contra Bolsonaro, mas uma previsão, evidentemente, de que o seu nome deve ser aprovado novamente com certa tranquilidade, até porque Gonet não pode ser acusado também, assim como o Tomás mencionou do Alexandre de Moraes, de alguém ligado à esquerda, né? E tem também, até nessa semana em que nós estamos gravando, quando houve a decisão de recondução, o próprio Supremo fez elogios à condução da Procuradoria-Geral da República por Paulo Gonet. Então devemos ter a recondução. E aí, claro que muita gente ligou as coisas, né, de que a recondução de Paulo Gonet estaria ligada ao julgamento da próxima semana. Mas acho que tem um fator que é mais importante nesse caso e que era da própria Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet, se reconduzido fosse, gostaria que essa decisão do presidente da República ocorresse
antes de aberto um processo eleitoral na Associação Nacional dos Procuradores da República, que costuma fazer aquela lista tríplice. E por que isso? Porque não queria que a própria categoria o desprestigiasse, eventualmente escolhendo para essa lista alguém com um número de votos parecidos, ou que ele mesmo nesse processo eleitoral, mesmo que interno e mesmo que não vinculativo de nada, mas que a própria categoria demonstrasse algum tipo de desaprovação a ele. Foi o que o presidente fez. A sua recondução já está assinada e depois desse julgamento nós teremos também esse capítulo, a sabatina de Paulo Gonet no Senado e depois provavelmente sua aprovação. Gente, voltamos na semana que vem e aí sim com o julgamento já transcorrendo, vamos ver quais serão os próximos capítulos reais. Obrigado, gente, até lá.